Bem-vindo ao Sábado 14. Começa mais um episódio do podcast Sábado 14, esse podcast cheiroso, delicioso de cinema. Eu sou o Rômulo Conze e tem aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindo, faroleiros! E temos aqui a gaviota Patrícia Giovanetti. E a faloreira Patrícia Giovanetti. Faroleira. Queridos ouvintes, você gosta do Sábado 14 e quer consumir mais conteúdo e quer que a gente possa sobreviver? Acesse orelo.cc/sábado 14 ou ali no Spotify mesmo, na página do Sábado 14, embaixo do nosso logo e do nome, tem ali como ouvir os episódios exclusivos, aí clicando pra ouvir vai abrir a página pra te nos apoiar, que nos ajuda muito. A partir de R$1 já pode ouvir os episódios extras, que são os drops, tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram pros apoiadores, participa de um sorteio mensal onde o ganhador escolhe o filme que a gente grava, é o caso de hoje, falarei em breve. Também pode assistir as gravações no Discord, enquanto a gente grava aqui ao vivaço, conversando com a gente pelo chat, como é o caso de Ana Paula Flori, Natália Guadalupe e Marina Jornada Estorgato, que é a ganhadora do mês de... Que mês a gente tá? Junho? Junho, eu tô um pouco perdido, eu tô maluco, igual os personagens do filme. Foi a ganhadora do mês de junho. Cuida o que vai fazer durante a gravação aí, pelo amor de Deus. Vou soltar vários peitos. Pô, eu queria chamar a pai de peidorreira, esqueci no começo. A Marina escolheu o filme O Farol, de Robert Eggers, e cá estamos, pra você que gosta de Robert Eggers, o diretor, já gravamos sobre Homem do Norte e o Nosferatu. É isso. Que saiu esse ano, né? Em janeiro deste ano. Então estamos aí... Faltou só a bruxa, então, dele. Por enquanto só a bruxa. E é isso. Então estamos aí pra falar de O Farol, ou The Lighthouse. Paty, Eu? já tinha assistido? Já. Marcel, já tinha assistido? Oi, já. É teu wallpaper esse negócio até hoje, né? Ainda é meu wallpaper do computador. É teu filme favorito do Eggers? Eu não sei. Eu assisti ontem pensando assim, será que vai ser? E saí na dúvida ainda. Eu ainda me questiono. Desgostou? Porque já foi teu favorito, não foi? Não, sempre foi a bruxa. Então tamo Mas daí ele tá uma luta feia. Vou ter que ver de novo ele e a bruxa. Eu já tinha assistido também. Eu lembro que na época, o filme é de 2019, fiquei muito triste porque eu não consegui ir no cinema em Porto Alegre. Só tinha num cinema que era uma quadra da minha casa. Mas eu ia dizer, só tinha no cinema que era do lado da tua casa. E aí ficou difícil. Não, é que eu tô em 2019, eu trabalhava presencial e apesar de ser no cinema do lado da minha casa, era só às 5 da tarde. Eu não sei porque era um horário bizarro. Horário assim, merda. E aí o Eggers... Eu lembro que eu tava muito afim de ver também e, tipo, nunca consegui chegar nesse horário. Sim. Ali pra ver o filme. E era só em dia de semana, né? O Eggers não tinha tanto nome, então era um cinema bem cult, assim, bem lado B. Cinema de rua, inclusive, um dos poucos que tem em Porto Alegre ainda. Mas, enfim, ficha técnica. Vamos lá. O Farol, ou do original, The Lighthouse, de 2019. Dirigido e escrito por Robert Eggers, que já, como comentado, já teve aqui no Homem do Norte, no Nosferatu, e também diretor da Bruxa. Também escrito por Max Eggers, que tem alguns outros dois filmes na conta. Nepotismo, hein? E daí vamos lá pra lista gigante do elenco, que é o Robert Pattinson como Thomas Howard, e a musa do Robert Eggers, William Dafoe, como Thomas. E grande 3 pessoas a mais no elenco que aparecem tomando tudo, não dá 2 minutos. Grandes gaivotas. Muitas gaivotas. E grandes gaivotas. Como é que é o plural de gaivota, de ave? Eu não lembro. Gaivota. Bando? Plural, Um bando de não. ave. Coletivo. Coletivo, isso, desculpa.
Plural, olha, fácil. plural, pá. Coletivo de ave? É bando, É eu bando? Acho que é Um bando de gaivotas. ave. Não sei. Um bando de, Dá um Google bando de aí, gaivotas Paty, porque- como elas mesmo. É meio tosco a gente não saber isso. Mas enfim, Andou revoada. revoada. Eu achei que revoada era o ato de revoar. Eu também. Tu voa eu e tinha depois essa tu impressão. revoa. Ai, quanta bobagem. Cara, eu acho o filmaço do Eggers. Pra mim, o Eggers não erra. Não é meu favorito. Meu favorito é A Bruxa. Talvez... Não, talvez não. Eu acho que ele é o filme mais difícil do Eggers, dos 4. Sim, sem É dúvida. o menos comercial, ele é bem a bublé das ideias. Não só no visual, mas na narrativa, na construção dele. Ele é todo complicadinho. Então é o único que eu perdoo as pessoas se não gostarem. Os Não, outros dá não pra tem entender. desculpa. Dá pra entender, até porque é um setup complicado, assim. É um filme preto e branco, quadrado, 4x3, a resolução dele, 2 personagens, muito diálogo, maluco. Aí o filme termina e tu fica, ué. Dá pra entender não gostar, assim. Paty, tu- Mas E assim- Vocês viram quantas vezes o filme? eu acho que eu vi pela terceira agora. Eu vi na época que saiu, aí eu já tinha revisto e assisti agora pro podcast. Eu vi pela quinta. Tá, e fica mais fácil depois na quinta? Pra mim, eu não tive uma grande evolução do que eu tinha entendido a primeira vez. Pra mim, Porque, é assim, muito pra mim, basicão, assim. O pouco que eu tinha entendido na primeira vez se diluiu Sumiu. na segunda vez que eu vi. Eu fiquei assim, Foi caralho, pro mar. eu entendi errado essa merda. Ah, mas é isso aí eu também entendi. Mas Ah, a todo chuva mundo entendeu levou. errado. Eu acho que entender errado já parte do princípio que se entendeu. Então eu acho que é até uma vantagem. Ah, sei lá, não sei nem se é algo pra entender. Eu acho Eu que tive um insight no final do filme dessa vez que não faz sentido nenhum, mas eu fiquei assim, parece tal coisa. Vou me Mas daí agarrar. eu É, fiquei, fiz isso. cara. faria sentido. Eu tava na cena final do Thomas lá, do Thomas Howard. Spoiler, gente. Fala de todo filme com spoiler, tá? Eu esqueço de falar isso A no começo. cena aparecendo o Thomas morto, Sim. eu com as gaivotas comendo ele, eu fiquei, parece o Prometheus. Ah, Mas daí não. daí Isso aí eu tu já pensei, sabia. não sabia. Daí eu pensei, não, mas o Prometheus é o cara que levou a luz, não é o cara que tava do lado do Ele cara não da luz. levou, ele roubou. Ele roubou, mas a luz não. Quem referencia a luz é o outro Thomas. Deu. Tá, não Sim, faz sentido. Ah, ele foi Mas lá e aí roubou. você pode encarar o seguinte, que ele roubou as chaves do Howard e foi lá Não, do roubar Wake. do Thomas Howard Wake. a luz. Do Wake, do Wake. O Howard é o Pets. Mas assim, Isso. Marcelo, Aí essa ele foi tua... lá roubar Ah, então a faz luz do- sentido. do Fiquei Wake. feliz, então. Não, essa tua epifania é o mais perto que a gente tem de uma certeza. Porque o filme tem várias. Eu já tentei isso antes do podcast existir, eu já estudei sobre o filme, não cheguei em lugar nenhum muito certo. Nenhum estudo foi conclusivo. Mas, e, sim, ele é muito influenciado. Aí eu sei no que o filme se influencia, né? Que é nas histórias de marinheiro pra caralho, em Lovecraft também. Em alguns Pra mim é o que me livros, chama. e Pra tem- mim é o que me chama atenção de cara. Tem É um o. conto do Lovecraft é o terror inacabado, cósmico que é o dele. Lighthouse. Sim. É o Lighthouse. E tem muito de... Tem aquela pintura, né? Que tem aquele take daquela pintura maluca lá. Tem muito de mitologia. Do Prometeu e de outro que agora eu não lembro. Se é o Teseu, o que é... Ana, nosso ouvinte aí, tu é a mais entendida. Chutei só porque ela manja dos nórdicos. A Ana é dos nórdicos, é. Joguei os gregos junto. Ícaro. É tudo lá pra cima. Eu tenho uma teoria, mas também não sei se é real. Eu já vi também explicações de que o filme... Bom, sobre o que ele é. Muitas coisas. Sobre solidão, podemos combinar aí. Fechamos em solidão. Sobre enlouquecer. Sim, sobre... eu acho que pra mim, o que eu mais gosto é disso. É sobre despirocar. Sobre relações de poder, sobre masculinidade, porque o filme pra ser fálico e masculino e Porra, bastante. toxicidade e tesão enrustido ali. A primeira briga que tem é porque os caras quase viram brother. Quase ficam amigos demais. O primeiro soco que dá é porque os caras, assim, não souberam se acertar direito. Mas eu vi uma... É sobre soberba, né? Humana, que pô, um tem mais soberba que o outro. Querendo, o cara quer ser o faloureiro. Faroleiro. E o outro não quer deixar ele ser o faloureiro. Então, assim, fica difícil. Então, uma briga de eu sou o dono da luz. Não, eu que sou o dono da luz. Você não vai tocar na minha luz. Então, Não toca na minha luz. Se tu não tem luz toca própria, na minha não Não vem ofusca dos outros. não fusca a minha luz. isso. né? Depois, se tivesse que ter uma frase final desse filme, seria essa.
Mas eu vi uma Se a teoria... estrela não brilha, não tente apagar a minha. Eu vi uma teoria de que o filme seria todo alegórico e metafórico. A Maria, inclusive, acha isso. Mas eu não sei se concordo, acho que um pouco sim. Mas eu vi uma teoria que seria todo alegórico e metafórico pra psicologia, pra cabeça da pessoa. Que a ilha seria... Eu vou chutar, tá? Eu não lembro exatamente, até porque eu não entendo nada de psicologia nesse nível de teoria de psicologia. Uma coisa, a ilha seria o id, o farol seria o ego, o superego, essas porra. E a teoria me pareceu fazer sentido, assim, pra análise que eu vi no YouTube. E daí eu mandei isso aí pra um amigo meu psicanalista, pra ter algum respaldo, pra saber se as coisas de psicologia que estavam falando faziam algum sentido. E ele não me respondeu. Então, não... Inconclusivos. Meus estudos inconclusivos. De novo. Uma coisa, eu acho legal esse lado. Eu acho legal esse lado, só que é complicado ir por falta de estudos, né? Aquela coisa, pra entender melhor o filme, o cara tem que ter um TCC. É. Mas uma coisa que chama atenção é que tem todo o embrólio do Thomas Howard, do Pattinson, ali tem todo o embrólio dele ter matado o cara, entre aspas, ter fugido, ter pego a identidade, pegou a identidade do cara e tal. E no fim, os caras têm o mesmo nome, sabe? Isso é... Mas então, a minha teoria é essa. Isso é uma parada que chama atenção, porque tipo, porra, eles têm o mesmo nome. Não ia ter o mesmo nome à toa, porque em filme não acontece coincidência, né? Nada é à toa. Eu acho que é real o que o William Dafoe fala naquele momento. Tipo, tu tá bublé no meio das árvores aí, caminhando, doidaça. A ilha não existe, eu não existo. É tudo na tua cabeça, tudo culpa, tudo tu se punindo, tu doidão, enlouquecendo sozinho no meio do mato. Eu não gosto desse lado, mas eu tenho medo. Eu não gosto desse lado, mas eu tenho medo de um dia acontecer isso comigo. É o tipo filme Meu Pai, mais pesado. Pesado no sentido. Só que sem corte, né? Vivendo só aquilo. Só aquela nóia ali. Eu não quero interpretar nada específico, não. Pra mim é só um filme maluco. Eu gosto... Eu sei que deve ter muita... de coisa assim, porque... Assim, eu acho que vai ficar muito simples dar um significado pra ele, assim. Vai tirar toda a complexidade dele, tipo... Dar uma espinha dorsal pra ele. Ele não tem, ele é todo mole. Ele parece gelatina colorida, saca? É um filme mole. É gelatina colorida, que é cheio de pedaços de gelatina verde, amarela, roxa, e você não sabe o que tá comendo, entendeu? Então o que fez eu gostei. Não porque é algo bonito. Não. Ele é algo bonito, saboroso, dá vontade de consumir. Cuscuz paulista não dá, desculpa aí os paulistas. Eu quero só responder o Rômulo, que já que o amigo dele não respondeu, é o id, ego e superego. O E que seria o superego, que é a parte da lei, do pai, juiz moral. Isso. O id, que é o Howard, que é o impulso reprimido. Maluquinho. Que fica reprimindo, ele quer bater punheta, mas se sente culpado, ele quer dar uns peidos, mas não pode. E o conflito entre eles é como um confronto interno da mente projetado em forma de drama. Pois é, pra mim faz muito sentido, se isso for verdade. Se isso fizer sentido... Mas aí que tá, mas se faz sentido pra ti, já funciona, cara. Não, aí o farol simboliza a selfie, o farol simboliza a selfie, que é o centro da psique. A sereia e o monstro são os arquétipos, né, do inconsciente coletivo, e o mar é o inconsciente profundo, caótico, infinito, enfim. Olha aí, eu acho foda essa teoria, só que ela pode estar fundada em conceitos errados, né, então eu não sei, se tiver certo, acho top. Mas eu... Me ajudei a não mandar e-mail sobre isso. Muito obrigado, Tati. Batamos um tópico já. Já tá decidido, não precisamos saber de mais nada. Não, pra mim o cara matou o maluco no mato lá mesmo, no trabalho dele de lenhador, e ele enlouqueceu, e daí nós estamos vendo de uma forma metafórica a cabeça dele, separado nesses conceitos psicológicos aí, e um filme lindaço, então eu gosto, eu vou por esse caminho. Mas eu acho bacana, eu não sei, tô supondo que nós três gostamos, mas eu queria até perguntar pra Paty se ela gosta, porque aqui tem mais dificuldade de curtir esse filme. Filme climão. Gosto. Filme climão. Eu gosto, mas assim, não é uma coisa assim que eu queira ver de novo. Inclusive, eu tive uma dificuldade absurda de querer ver ele de novo pra gravar, assim. Eu não queria, porque não é um filme confortável de assistir. Sim. Ele não é... Ele é maluco o tempo todo, ele é... Tu não tem uma pausa, né, de sanidade pra te ficar legal. É isso, e ele é um filme que fala muito de culpa, né? Os caras, eles se sentem culpados por várias coisas, por tudo, e aí é um despejando uma coisa em cima do outro. Só que assim, é isso que você falou, é como a tempestade mesmo que fica na ilha, você fica totalmente assim, sabe, puxando fôlego, porque
não tem um momento de repente o cara tá batendo punheta com a sereia e o outro tá vomitando e a gaivota tá morta dentro da cisterna e não sei o que lá. Parte de início... Ele é caótico. Caralho, o que houve? De início de filme, eles já estão chegando, é os dois desembarcando e 2 caras indo embora. E é isso, eles não se trocam um oi. Só passa os dois, só se passam pelo outro. Não rolou E é nenhuma isso, e eles sobrancelhada, não. Opa! Não, nada. Opa, nem Imagina a tarde. Geniquete, né? Deixamos café no fogo pra vocês. Nem isso, tá ligado? A louça tá lavada, caras- tá? Vocês deixam da próxima vez. Os caras simplesmente deitam o cabelo, chegam os dois e é os dois olhando o barco sumindo no horizonte, tá ligado? Não, eu ia complementar essa questão da parte da culpa, que assim, tu vê que o tempo todo é o Wake culpando o Howard por tudo que tá acontecendo de ruim, assim, tipo, tá tendo uma tempestade porque você matou a gaviota. Eu não vou... quando eu falar gaviota é sem querer mesmo, porque eu não tô conseguindo falar gaivota mais, assim, tá difícil. Que nem O outro é Gulliver. melhor, E fica comparando com o outro cara. faroleiro não conseguia falar de jeito nenhum, enfim. Trava a língua total. E ele culpa o tempo todo, tipo, você é culpado por matar o seu amigo, você é culpado por estar aqui, você é culpado de não sei o que lá. Então é toda hora como se fosse assim, Do your o pai duties. falando pro filho, você é um merda, eu te criei, mas não era pra isso, e tal. Parece isso o tempo todo. É opressor pra pra mim, caramba, martelando, sabe? Não, Então, essa sensação, ela te deixa angustiado. Eu não acho que ele é um filme tenebroso, mas ele é um filme angustiante pra mim. Ele chega a ser mais angustiante que Midsommar pra mim, entendeu? Nesse sentido de Ele é inquietante não consigo pra caramba. respirar. Sim. Eu acho ele mais inquietante também. É que essa parte toda essa parte que vocês comentaram da culpa e do ressentimento, eu acho que pega essas duas coisas, junto com o nível da sanidade deles que vai se perdendo, que daí pra mim é o que liga com o terror cósmico e que é aonde eu Sim. curto pra caralho daí esse filme. Sim. Eu acho demais isso, porque o filme todo é ressentimento, é culpa, que nem a Paty comentou. O Wake comparando ele com o outro cara, do início do filme, na primeira semana ali, ele só comparando o cara, depois só reclamando. Me senti eu no meu trabalho. O Howard não fazendo tudo e o Wake não fazendo nada, só querendo cuidar da luz, o resto do dia dormindo pra descansar, pra tá lá, ou quando vai fazer, sempre atrapalha, sempre de alguma forma atrapalhando ele. Pô, Acho aquele demais, tombo cara, da demais, torre demais foi muita isso. sacanagem. Mas... Não, e daí é um espiral dessa maluquice, de todo esse sentimento, assim, vai te trazendo pra muito perto deles em questão de maluquice, sabe? Tu vai se sentindo incomodado demais. E é uma parada claustrofóbica, que tu vê que eles estão ilhados ali, da hora que estoura a tempestade, só piora, tá ligado? Mas eu acho um filme genial, apesar de não poder afirmar que eu entendi, por causa disso. Diferente de outros, seu Ari Aster. Boo is Afraid. Não é spoiler. Assistam Boo is Afraid Não e é. me explique. Mas... Por favor, nos explique. Porque é um filme... Esse aqui, toda a estética dele é redondinha, pra remeter àquela época e... É o mesmo, quero salientar que é o mesmo diretor que trabalha com o Eggers, que é o Jarin Blacksky, De fotografia. que tá nos mesmos nos 4 filmes com Eggers, assim, ó, e eu amo esses dois. E foi Acho, indicado... assim, não tem... Foi indicado ao Oscar pelo Farol, de melhor fotografia, mas não levou. Foi o único Oscar que o Eggers concorreu. Não, o Nosferatu agora concorreu também, né? Mas... Não, e o Homem do Norte não concorreu? O efeito... Eu não lembro do Homem do Norte concorreu. Acho que não. Mas posso estar errado. Acho que não. Concorreu alguma coisa, não? Pode ser. Mas se for técnico, ele só cai nos técnicos sempre. Só. E todo o clima de ser um filme opressor, aquele lugar inóspito, tu sente o frio, o sofrimento, o suor, o esforço que eles estão fazendo. O cheiro ruim. O cheiro, tu sente o cheiro. Cara, o farol, o barulho da corneta do farol, já desde o início te incomodando. Caraca, a primeira vez que eu vi, eu não sabia se isso era trilha ou se era a corneta do farol. E a corneta. Não, isso daí eles captaram mesmo o som do local. Eles foram lá pra... do acho que farol? Escócia, alguma coisa assim, pra... Eu ia questionar onde é que Pra era, pesar. porque vai que tem no livro do chamado esse farol aí, a gente não sabe. Nos faróis Se americanos. for nos Estados Unidos, é. Puta merda, é verdade. Mas Tu aí, abre ele, tá um carinha na frente da lâmpada, assim, pelado, encostado no vidro. mas eu acho genial. Com os tentáculos em volta da cabeça. Eu acho genial um filme que eu não entendi por causa disso, pelo climão,
e pela frase clichê de filme cult, pela experiência, o filme é uma experiência, porque ele é inquietante, eu gosto de filme inquietante. E aí, remetendo ao que a Paty falou lá no começo, se assistir mais vezes ficou mais fácil. Pra mim é fácil de assistir, porque eu gosto desse tipo de filme, mas não é que eu entendi mais ou não. E eu acho legal que ele abre esse monte de possibilidade. Tu assiste o filme e tu quer conversar com alguém, tá ligado? Porque tu pode ir pra alegoria 100%, que achar que é tudo simbolismo. Pode ir pra um troço mais literal de simplesmente dois caras enlouquecendo, ou opressão e tal. Ou tu pode ir pro terror cósmico 100% e até pensar, sei lá, a luz é uma entidade, uma maluquice, porque até tem a hora que o cara... Tem um quesinho dos mitos de marinheiros serem reais ali. Porque o filme, quando o Howard mata a gaviota, o vento muda na hora, tá ligado? Sim, exato. Alguma coisa tem ali. E eu acho massa eles te deixar essas várias portas abertas pra te seguir por onde tu quer. Acho bacana, dá pra discutir. Eu assumi pra mim, pra me dar um conforto no coração, pra me dar algum ponto final no filme, de que é maluquice tudo da cabeça do Howard. Eu encaro muito a questão do farol, do farol mesmo, lá da luz, como sendo essa questão da busca da sabedoria mesmo que a gente tem o tempo todo quando a gente tem essas epifanias de ficar louco tentando buscar resposta para aquilo que a gente não vai ter. E aí, tipo, é como se o Wake tivesse tido essas respostas de forma totalmente maluca, né? A custo de quê? A custo da sanidade dele. E não querer passar isso, sabe? Tipo, não, isso aqui é meu. E existe isso dentro da própria psicologia e tal, da própria psiquiatria, de pessoas que simplesmente perderam fio por quererem saber demais, sabe? Então... Toda cidade interior tem um morador de rua que dizem que enlouqueceu muito inteligente. De tanto estudar. Muito inteligente. Aqui na zona norte do Rio de Janeiro tinha Bob Marley. Bob Marley não gostava de Fanta, ele gostava de Guaraná Antártica, tá? E era isso. Mas ele tinha seus caprichos. Ele tinha. Meu pai foi dar café com leite e um pão com queijo pra ele. Ele falou assim: não gosto, gosto só de Guaraná Antártica. Sou eu, mendigo, né? Chato pra caralho. Não, isso aí eu não como. Eu não como, não. Tem um prato feito aí pra mim. Onde é que foi a filmagem? Foi na Nova Escócia, no Canadá, em condições climáticas severas. E eles não tiveram dublê. Dá pena porque o Eggers... no vento. O Eggers é maluco, e daí pega o Dafoe que curte uma maluquice também. Aquela cena dele sendo enterrado me dava agonia, porque eu tenho certeza que ele foi enterrado. Porque não tem como fazer. Na melhor das hipóteses, é chocolate que ele tá jogando. Mas não é terra. Não e ele mandando o texto dele e mastigando terra pra poder falar. Mas vai tomar no cu, cara. Muito foda. Que veio foda. Ainda deu uma mascadinha na terra. É por isso que o Eggers pegou ele e se abraçou nele. Você que vai comprar. Vai comprar as ideias malucas. Eu acho que o Dafoe é aquele tipo de cara que falou assim: eu não tenho mais nada pra provar na minha vida. Não, o Dafoe parou assim, ó. O Eggers abraçou, porque esse aqui é o que vai topar. E o Dafoe pensou 1000 vezes ele do que o Lars trabalhar com o Lars von Trier. Mas eu acho que foi isso, o Dafoe, cara. Trabalhei com o Lars von Trier, vamos nessa, menino, moleque. É só terra que tu quer que eu coma? Só quer que eu coma terra? Só isso? Vamos embora. Mas eu acho do caralho a entrega física dos dois, porque, assim, as cenas deles são muito físicas, assim, você sente realmente todo aquele transtorno, aquele frio, aquele incômodo com eles fisicamente, sabe? E o Pattinson, pra mim, aqui eu passei a amar ele demais, assim, como pra mim como foi ator. a mesma coisa, Paty. E cara que conseguiu se reinventar, né, a carreira. Não, e nesse, foi o primeiro filme dele que eu vi. Dizem que ele tem uns filmes fora de Hollywood, acho que é um filme australiano que ele fez. Uhum. Dizem que é bem foda, eu não assisti ainda. Esse foi o primeiro, depois dessa leva de filme bom que ele fez, que eu vi e eu fiquei impressionado, cara, porque ele entrega muito. E, cara, e assim, tu tá do lado de outro ator que é foda pra caralho. E tu conseguir se destacar igual, pá, pelo amor de Deus. E os dois estão pau a pau, cara. Eu acho que o maior destaque desse filme são as atuações. Eu fico chocado que Hollywood ignorou eles pro Oscar, porque, porra, os dois estão arrebentando demais, cara, demais. E é um filme super teatral,
teatral, né? Uns monólogos enormes, gigante. E eu acho que é o trabalho de voz mais foda do Dafoe. Ele vira outra pessoa, cara. E o sotaque, até o sotaque. O timbre dele rasgado foda. E grave, um timbre sujo. Muito do caralho. Porque o Robert Pattinson... O palavreado que ele usa é foda. O Robert Pattinson, eu olho pra ele tá atuando pra caralho, mas eu ainda vejo o Robert Pattinson. O Dafoe, pra mim, cara, tá diferente de todos os outros papéis dele. E olha que ele tem papel maluco. Eu vou discordar porque eu vejo o Dafoe também. Porque, pra mim, ele tem aquela cara de maluco dentro de casa, assim. Ele fala assim com os filhos dele. É que a voz dele me chamou muita atenção. Eu achei muito diferente do resto. Curti demais, pra mim, ele demais. fala assim com os filhos. Não tem como. com cachimbinho virado pra baixo. Isso, exatamente isso. Do your homework. Porra, todo diálogo dele é muito foda, casado, cara. A cena... Deve ser. A cena dele reclamando do chão sujo. Nossa, e depois aquela que já tem toda... E daí vem de novo o texto, cara, que o Eggers é um filho da puta. Toda aquela discussão, aquela cena foda dele, porque ele tá puto que o Howard não diz que é a comida dele. Daí no final ele só fala, não, tá, eu gosto da tua comida mesmo. Essa porra de corta filme a cena. consegue ter tom de humor, cara. Vez ou outra. Se fuder, cara. Dá umas risadinhas nessa quebra aí, tipo, porque é o vai se fuder mais longo da história. Porque o Dafoe lança um rap ali que, nossa senhora. Não, e pô, a puta cena com ele gritando e trovão relampeando atrás. Pô, o primeiro grito barulho. dele encaixa com o trovão, é muito foda. E depois tem a vez do Robert Pattinson mandar o rap dele também, quando é só pra mandar merda, o Dafoe, ele um textão gigante, humilhando, chamando de tudo que tem de ruim. Gente, eu tô chocada. O William Dafoe é casado com a Alessandra Negrini dos States, assim, porque... Porra, a mulher dele Alessandra Negrini. É a Giada Cola Grande. Opa. Como assim, geada Cola Grande? Ela é italiana. É Cola Grande. Cola Grande. Nossa. Cola Grande. 49 anos, seu Dafoe, sem vergonha. Velho sem vergonha. Velho sem vergonha. Oi, eu preciso dizer, teve um negócio eu vi no TikTok da vida, uma marca de roupa que fez um desfile só com os vilões aí tem ele, tem o Gary Oldman desfilando com a roupa, né? Ele tava bonito, cara. Não, ele é um galã feio. Ele é um galã feio, bem arrumadinho. É verdade, o galã feio. Agora, nos filmes... Aquela barba nojenta, aquele cheiro de... não. De mijo no filme, ele tem cheiro de mijo. Paty, é os dois. Tu chega, tu já sabe que aquele lugar todo e 100% daquela ilha fede. Fede e é umidade, é aquela coisa... Duas vezes. Aquele lugar úmido com cheiro de mar, chega em como... Eu adoro mar, eu adoro praia, adoro o oceano, acho foda. Mas aquilo ali a maresia chega a deixar tonto tu assistindo o filme. Não, a bigoda do Robert Pattinson me deixa dar uma segunda chance pra ele, mesmo com o cheiro de maresia. A Paty gosta de homem com cara de homem. E ele tá ali de cheiro trabalhador, né? É a cara de estivador do Porto. A Giada Cola Grande é diretora e tem uns 4 pôster aqui de filme dela com a cara do Dafoe bem grande. Pô, também tendo esse ator em casa, vai fazer meu filme. Pra que eu vou escolher outro? Pra que eu vou escolher outro, né? Sabe, vai trabalhar. O que mais me deixa nervosa no filme é a parte da sereia, cara. Me dá muito nervosa aquela parte dele passando a mão nela e de repente começando a cauda dela. É muito real aquilo pra ver aquela textura. Muito bem feito. Aí depois mostrando a grande vagina da sereia, sabe? Tipo, isso é bizarro, né? É bizarro. Eu achei aquela estrutura, aquela montagem interessantíssima, cara. Ele conseguir transpor aquilo de uma forma em que continuou sendo um peixe, sabe? Sim, bizarro. E tu quer a demonstração mais foda da cabeça do cara indo pro caralho, dele tá imaginando aquilo, naqueles detalhes, tendo uma pedrinha, uma cerâmica na mão. Exato, Naquela época era o que tinha. Se as pessoas faziam isso com a revista da avó, né? Então, assim... naquela época é o que tinha, Paty. Lá era o que ele tinha. Ele não ia olhar pra gaviota aí. Se bem que tem a ceninha da dancinha lenta. A ceninha da dancinha lenta ali. E eu gosto muito. Daí cara, é outra parte que o Eggers mete o humorzinho do nada, que o Pattinson empurra ele e já mete o boxer aqui, ó, com as mãozinhas pra cima. Seu Madruga, boxer. Muito bom, cara. Eu gosto muito daquela cena, que é uma das cenas que eu acho mais linda, que seria meu segundo papel de parede, que é que ele começa a ver as toras no mar e começa a entrar pra dentro do mar e que ele enxerga o corpo do
do cara, que eu esqueci o nome dele. Ephraim. Ah, eram toras de madeira. Eram toras. Madeira que ele trabalhava. Isso. Tá misturando as Daí ele coisas. começa a entrar, aquela cena é linda, cara. Então É linda, aí linda, começa a linda. fazer mais sentido a teoria do Romo. A teoria que o Defoe me explicou no filme, né, também. Porque se eu tivesse que Não sozinho... interessa, quem falou aqui no programa foi você, não foi ele. Mas então... eu acho que faz sentido essa teoria também pelo fato do Eggers botar o Defoe sugerindo isso pra gente. Tipo, tu nem tá aqui, tu tá louco. Só que eu é legal acho que isso ele... daí, na verdade, pra mim, soou como assim, gente, vocês não vão entender isso, então assim, eu vou dar uma coisa Pode ser. pra vocês se Vou dar um norte. agarrarem. Mas aí tu vê Eu vou- Viu, Ariaster, como é que faz? um diretor foda coloca, se for isso de fato, né? Coloca um diálogo expositivo de um jeito que tu pode só interpretar como o Defoe fica na dúvida. seguindo Tu fica na zoando o dúvida. cara e gaslighting, porque ou o Robert Pattinson tá endoidando ou o William Defoe é o rei do gaslighting, tá ligado? Mas foi tu que tava correndo atrás de mim com o machado. Isso é maravilhoso. Ô, meu, muito Isso é maravilhoso, cara. Tu me atacou? Tu acabou de vir lá e destruiu o barco, te peguei destruindo o barco. Essa Mas parte, também tem a ele é- questão, cara. Isso Você destruiu a balsa antes da gente ir embora. Tipo, Sim. dando a entender que ele tinha destruído a balsa que tava Sim. indo buscar eles e não a tempestade, saca? Então, Mas isso é o foda, cara. Isso que eu acho legal, que Pô, tem ele- toda essa maluquice, porque a gente tá vendo que o Howard tá Sabe tendo, demais. já teve as visões dele vendo o Thomas como um tritão lá em cima. Ele tá ficando cada vez mais aficionado pela luz, que ele quer entrar lá de qualquer jeito. Então daqui a pouco o Thomas tá falando a verdade. O Wake tá falando a verdade, que foi ele lá que destruiu o negócio e a gente só tá vendo o ponto de vista dele, que ele acha que é o Wake que quebrou. Sim. Que é o Wake e ele só tá enlouquecendo, a gente tá assistindo isso pelo ponto de vista dele também, tá ligado? Isso é um... Cara, por isso que esse filme é foda. Tipo, dá pra tipo qualquer lado e a chegada é boa de qualquer lado que tu sai correndo, tá ligado? E tecnicamente as escolhas visuais pra demonstrar a loucura, eu acho maravilhosas. Tu pode até imaginar que tem uma sereia lá mesmo, ou que o cara tá só enlouquecendo, vendo coisa, porque o jeito que é construído, a sereia aparece de vez em quando, aqueles gritos bizonhos dela, e eu amo a cena quase final, que é o Howard, o Robert Pattinson, quando ele vê a luz, que ele começa a gritar, e o grito som dele distorcido. vem estourado, distorcidaço, quase Muito que se bom. funde essa cena com me dá a um nervoso sirene. do absurdo. Acho maravilhosa aquela cena. E daí vai estourando a Maravilhosa. luz, né? A claridade nele. Sim. Nossa, parece que Até tá ele sendo cair do engolido. alçapão. Não, é muito foda. E isso, essa parte eu acho muito caralho. Porque é muito aquele lance de história de terror cósmico. Tu tem o cara É. que ficou aficionado, que quer consumir aquilo de qualquer jeito, e um que simplesmente ficou maluco. Não consegue Tá ligado? Não. lidar, né? Não consegue lidar com o que ele tá enxergando. E é muito massa que ele entra no alçapão. Porque sempre tem, né? Os o caras fa- que viram cultuam. Sim, e é muito massa que ele entra no alçapão, ele entra pra parte do farol e a lanterna se abre pra ele, ele não Aham. abre ela vai abrindo pra ele, assim, até ele chegar perto. Cara, aquilo lá é demais. Por isso que tu pode ir pro caminho de terror cósmico, que é uma entidade. É, maluca total, ali, tá ligado? total. E tanto que ele acha que ele sofreu aquilo e no final ele pode simplesmente ter caído de uma pedra no meio de uma tempestade indo jogar bosta no penhasco, tá ligado? Aquela cena de Big Lebowski. Não, é nojento. Que Nossa. troço nojento. Que nojo, bosta. Não sei o na que é cara. pior, Não, bosta eu ia é dizer, pior. mas é pior Bosta é sim. pior. Bosta É é pior sim. É pior, eu ia dizer que não era pior, não sei que era pior, era aquilo ali ou beber sangue de gaivota na caixa d'água, mas a bosta na Bosta- cara é pior. bosta é pior. Uma bosta na cara é pior. Aí eu Não sei, agora eu fiquei na dúvida que na boca, qualquer coisa nojenta na boca é mas pior é que na bosta. cara. Ali com certeza entrou na boca, Rô. Talvez, E né? é a bosta do Wake, não é nem só tu, é a do velho fedendo a Mitch. E a bosta Eu- humana é a eu- pior bosta que tem, né? Entre todas as Eu- bostas é a pior. Porra, bosta eu nunca seca, provei outra. puta que pariu. Uma- Eu gosto muito que ele não tem final feliz, assim, não tem uma resolução, não. Tipo, morreu, foda-se, entendeu? Sim. Tá lá. Pra cá. Feliz pra Imagina os caras. Acabou. As gaivotas. Imagina os caras chegando. Os caras chegando no outro dia, se atrasamos uma semana aqui, mas eles vão estar esperando a gente. Chega a estar os dois mortos. Pô, eu vi que é baseado Não, e numa foda, história vai ter real. que reconstruir tudo, aquela porra toda daquela casa Destruíram. toda. Ah, mas daí foi a tempestade também, não foi? Não Mas ajudaram, é né? de fato real? Em fato? É, teve um caso de 2 caras que ficaram presos num farol por causa de uma tempestade, ficaram mais tempo do que deviam. Um deles morreu
E aí até hoje não se sabe se ele teve uma doença, alguma coisa, ou se foi um acidente, ou o outro matou. O outro cara, o que sobreviveu, com medo de acharem que ele matou, botou ele num caixãozinho, assim, improvisado, e deixou o corpo lá na frente do farol. Pra tipo, ó, ele morreu, tá aqui, tá tudo certo, não fui eu. Tipo, ó, tá respeitando o corpo. Só que aí a tempestade destruiu o caixão, o cara ficou de pendurado, e daí quando a galera vinha pra correr, tinha um cara lá, um corpo lá. Caralho. E daí acharam os dois fudidos, o outro morreu lá também, definhou. Não existe mesmo essa profissão? Não mais, Sim. mas existiu. Pelo que... É fonte YouTube, tá? Eu não fui a fundo. De que parou depois dos anos 80. Que ficou Depois tudo que inventaram o GPS. que os farol ficaram automatizados. Não, ainda usam farol, mas ficou automatizado. Não precisa mais dos panguão lá. Isso Um cara que eu ia acender. falar. E parece também, fontes YouTube, que depois desse caso aí que passaram a botar 3 caras lá, em vez de 2. O Rômulo virou um especialista em farol. É porque é Vai um filme que eu não comprar o entendi, faróis eu fui atrás. Farol das costas Não. americanas. Não entendi o filme, vou estudar sobre faróis. Não, era Tá bom. num vídeo sobre o filme, que um cara falando, o background... 10 curiosidades sobre o farol. O Rom procurou 10 curiosidades sobre o farol. Final E explicado. caiu. Final explicado. Aí ele caiu O primeiro, num o primeiro vídeo sobre farol, o primeiro farol feito pelo homem, Agora eu tô curioso, qual será o primeiro farol? Deixa eu perguntar. O de ou da Alexandria. música aquela como farol que brilha no... Não, Alexandria é a biblioteca. Alexandria era a biblioteca. Não. Mas vai que tinha um farol. Não, tem um farol. Tem um farol das 7 Maravilhas. Farol Não. de É o farol de Alexandria. Alexandria. É, uma das maravilhas. Pô, os caras tinham a biblioteca e o farol era no mesmo prédio? Ah, prefeito Lá. querendo mostrar serviço, Marcel. Vai que vai. É considerada torre de faros. Olha aí. Por isso que é o nome farol. Farol de Alexandria ou torre de faros. Ilha de Faros, próximo ao porto De de Alexandria, no Egito. Mas não existe Pô, mais, tinha a né? biblioteca, o porto e o farol. Tudo, Era uma cidade foda, hein? tudo na Dona Alexandria. É, farol é faro em italiano. Faro. Mas que... Acho importante, Ufa. porque às vezes a gente fica falando aqui as teorias e coisa um pouquinho, minimamente mais técnica, mas tem gente que não sabe. A gente fica falando de horror cósmico, não sei, no Lovecraft não inventou, né? Ele só foi o que difundiu mais, né, Marcelo? Que Na história. foi o que fez mais sucesso. O primeiro cara que dá pra dizer foi o do Rei de Amarelo, Robert alguma coisa. Robert Whatever. E aí é basicamente deuses antigos e criaturas cósmicas malucas que principal sintoma que ela causa nas pessoas Robert W. Chambers. é enlouquecer, James, é é. perder a sanidade. Então é por isso que a gente diz que o filme é bastante terror cósmico, até pelo fator polvo, que aparece muito nas visão maluca, que remete a Cthulhu diretamente, que é uma das criaturas. É, essa parte aí talvez tenha sido a parte que mais me deu nervoso, além da sereia. Porque eu tenho muita agonia com tentáculo, assim. Então, aquilo ali no preto e branco, com uma iluminação muito forte. Coisa foda. Eu Pô, achei do caralho e me deu medo, tá? Foi a parte que Coisa me deu medo foda. do filme. E vocês repararam que a escadaria, do jeito que ele filma, às vezes de baixo, às vezes de cima, parece um tentáculo, assim, dando a volta. Sim, Eu não tinha... Assim, muito isso eu foda. só reparei nessa assistida. Caraca, que foda. E tem teoria também daqui o William Dafoe seja uma criatura, um ser, por causa seja da... tritão. Mas isso eu acho foda, cara, porque ele fala, o cara achava... Porque a única coisa que a gente tem do antigo faroleiro, brother dele, é que o Howard acha a cabeça. sereiazinha. Não, antes ele acha a sereiazinha dentro do colchão. E daí o Wake fala, né? Tipo, ele vinha com os papos de sereia, de tritão. Pô, tritão na jogada? Que tritão que tu tá botando na jogada, hein, brother? E daí... Eu acho que ele me serve mais como uma figura de... vamos supor assim, como é que eu vou falar isso? Como um garçom de uma entidade, sabe? Que ele tem que Um ficar servo. levando... Garçom é ótimo. Ô, meu chefia! Ele tem que ficar servindo a entidade lá, meu campeão. dando maluco pra ele, entendeu? Sim, sim. Sim, é. Sim, tipo assim, se o cara, É se o o cara Igor. não consegue É o sobreviver... Não, é tipo assim, se o cara não consegue sobreviver aquela maluquice pra fazer parte do clã do coisa e tal... Clã então da que luz ele vire- maluca. Que ele vire comida lá e morra e coisa assim. Eu acho que pode encarar isso também, como ele sendo só um apetrecho lá da entidade lá pra poder ficar chamando gente pra lá e ver se alguém tem o mesmo grau de absorção do que ele teve pra ser o maluco ali da Sim. coisa, fazer parte dessa religião maluca que é a do tentáculo lá. Sei lá. É isso que eu acho do caralho. Ele te Inventei dá agora. vários caminhos pra te tentar seguir e ficar
ficar teorizando em cima. Ao mesmo tempo que ele não fica tão aberto. Tu pode entender, é um filme sobre os dois caras enlouquecendo. E é isso aí, dois faroleiros loucos enlouquecendo. E tudo, e de novo, outra parada que eu acho foda, é tudo feito de uma maneira linda, cara. Uma maneira totalmente não comercial que ele optou. Cada enquadramento e é tudo um quadro. lindo, cara. Tudo lindo, tudo lindo. É o preto e branco mais bem feito que Sim. eu já vi, porque assim, ele trabalha muito bem aquilo que a gente já tinha falado aqui em Nosferatu e tal, dessa coisa de ter de original, emular a iluminação no preto e branco é muito difícil, né? Então eu acho que ele fez isso bem pra caralho. De Vocês tornar já isso viram interessante. imagem de making off? O blusão do Robert Pattinson é vermelhaço. É muito esquisito. Pra ver. Eu sei que nos primórdios lá, as maquiagens das pessoas eram as cores bizarras, assim, pra ficar legal no preto e branco. Mas se for... E ali é todo preparado, toda aquela cena deles de noite jantando, é uma cena que é muito escura e toda a iluminação da vela, sabe? Tipo, não que seja só a iluminação da vela, mas ela é toda pra trabalhar como se fosse a vela e fica tudo muito perfeito, sabe? O que tá completamente escuro é pra ti não ver mesmo. E faz parte tudo pra ti... É tudo bem detalhado, cara. Se fuder, meu. Que coisa maravilhosa. Eu teria um quadro daquela cara do Defoe na hora que a câmera pega ele de baixo pra cima, assim. Foda. E ele tá com os olhos arregalados, assim, e faz a sombra nele de um jeito como se ele estivesse sujo de carvão, sabe? Achei o filme é inspiradíssimo naquele movimento alemão. Expressionismo. Não é surrealismo, na verdade, Marcelo. Agora surrealismo não lembro se é alemão ou não. Mas é... Não sei se é alemão, mas o expressionismo que tem, que é bem marcado, as formas, sombra e... Robert Pattinson nos bastidores de Farol parece uma versão live action do Mario Bros. E aí tu pensa, os caras tendo que atuar e lá ao vivo não tem o climão todo, tá ligado? Sim. Mas tu sabe do porquê dessa coisa das cores da roupa, né? Porque é justamente pra poder fazer o contraste no preto e branco pra parecer do jeito que eles querem, né? Então ser mais claro, mais escuro. Não é um filme só gravado e passado pra preto e branco, né? Vai ali com a boininha ainda, o pai te mandou uma foto que é sacanagem. Mas pra mim, o pior de tudo é o macacãozinho. A jardineira. Eu acho do caralho, uma das cenas que eu mais acho lindas, que eu acho do cacete, a hora que eles estão na tempestade, que eles vão com as coisinhas deles esperar a balsa. E ficam os dois no meio da tempestade, tudo parado ali. E o Pattinson tudo assim, todo fechado, querendo se proteger da chuva, cheio de mala na mão. E a porra do negócio não vê. Tem outra cena que eu tenho uma agonia. É a hora que ele tá batendo no Defoe e o Defoe fica cheio de concha, de não sei o que lá na coisa. Que é só um cortezinho dele. Pelo tritão. Que ele primeiro enxerga o cara, depois a sereia e depois o tritão, né? Sim. Nossa, aquilo ali me dá muita agonia. Muito Acho que é a nervoso. cena que depois corta e o Pattinson tá com o tentáculo no pescoço. Acho que é nessa cena também. Sim, é nessa aí, é. E aí, se for um filme de terror cósmico, é louco que dos que a gente gravou, pelo menos, e dos que eu lembro que eu vi, é o filme que mais focaria só no resultado, só nas vítimas, né? Porque não foca nas entidades. No máximo, a portinha lá abrindo ou essas aparições de tentáculo correndo, assim, pra um lado pro outro. Filmaço! Trilha sonora é do bem caralho. delicada. Nossa, e quando caralho. aparece... é sensacional. E daí, de novo, fica a corneta do farol fazendo barulho e vai entrando que nem a trilha. De início, tu acha que é a trilha. Eu achava Só que daí, quando ele entra na casa e tu começa a escutar abafado, daí tu, é a corneta mesmo. Imagina viver com essa merda. Eu não quero consertar o relógio antigo que tem aqui em casa, porque eu sei que de hora em hora ele vai buzinar. Imagina tu dormir com aquela corneta maldita. Foi uma coisa que eu fiz na vida, foi tirar relógio de casa. Eu tenho pavor de tic-tac, tic-tac. Tem que comprar aqueles que o segundo é corrido, Paty. Eu tinha um desses. Que o segundo é corridinho, assim. Sim, não. Eu tenho muito pavor de barulho de relógio, me dá surda. Gosto não. Paty ia matar os cucos. Deus me livre. Paty é anti o chapeleiro. Não, chapeleiro não, coelho, tinha né? aquele reloginho que tem as Silvio orelhinhas, Santos. assim, que batia o... Nossa. Tava lá, ele batia... Que nos desenhos animados eles ficam pulando. Nossa. Isso. Nossa, meu pai tinha um desses. Pula, quando bate, ele cai no chão. É um inferno. É bem vintage. Eu acho relógio bonito esses relógios, mas é... Eu acho que o filme é pior nesse sentido de ser
assustador porque tem coisa do mar. Eu acho que tudo que vem do mar é assustador. Assim. A gente Paty, fala tu muito ia sofrer na minha pele, porque todo meu sonho, toda vez que eu sonho, tem mar envolvido. Caraca. Puta que pariu, tá maluco? Pô, agora uma pergunta. Por um valor alto, vocês topariam um mesinho? Com internet? Não, eu não ia chegar lá. Não, sem internet, ali naquela época. Não, ia, com valor alto. Movido ia, a cachaça e cigarro. Não, eu Não ia pelo que chegar ele lá. ganha. Eu acho que um... Ia dar $600 no final, ano. Um final... Mas, pô, mas aquilo ali, naquela época ali, $600 por... Faroleiro, Marcelo, era um salário mínimo. Não ia sair dali rico. Ah, não, com certeza não. Mas eu ia. Eu acho que um final de semana eu toparia pra ver qual é que é. Mas acho que um mês é muito. Não, eu ia... Primeiro que eu ia ter que estar num barco pra chegar ali. Não ia, não. O problema era chegar. Exato. O problema é chegar. O problema não é estar lá. Essa foto Se que me disser assim, tem uma ponte pra chegar? Tem. Então tá bom. a Paty mandou aqui no nosso chat a foto que ela comentou a imagem do William Dafoe de baixo, assim, com a sombra bem marcada. Se falassem que isso aí era uma imagem num filme dos anos 20, tu acredita? Fácil, tá ligado? Sim. Tá muito foda, muito bem feito. Mais bem feito que os filmes dos anos 20. Com certeza, né? Essa parte foi mais tranquila pro Eggers. Vamos achar defeito? A gente não reclamou de nada, hein? Vamos achar defeito. Falem aí. Eu vejo essa maluquice mesmo, que eu acho que ele... Eu acho que a cabeça do Eggers é uma coisa assim muito... Sei lá como é que essa criança foi criada, sabe? Tipo... Eu só quero agradecer aos pais. Não, porque assim, é muito louco tu pensar que alguém teve a ideia de fazer uma parada cheia de significado que ao mesmo tempo não tem significado de nada, que ninguém vai pescar essa porra, a não ser se vá no chat GPT pedir pra explicar, ou se vai acreditar no que ele falou no filme, ou alguma coisa assim, mas eu acho ele... Puta, que eu achei ele maluco mesmo de fazer um filme como esse e, tipo, não ligar que essa porra poderia não fazer sucesso nenhum, cara. Zero comercial. Mas, E bilheteria o Eggers nunca fez, né? Talvez o Nosferatu agora tenha ido melhor. Mas eu acho que mesmo assim tem muita gente que sabe o que é o Farol sem saber... ele ganhou consumidor de filme de terror. Mas ele ficou pela audácia dele de meter um filme assim, numa época que talvez também tipo, pelo Robert Pattinson também tá ali no filme. Acho que sim, o elenco ajudou muito. Mas é que a questão, assim, a gente tá vivendo numa época que praticamente, assim, ó, boa parte do cinema, de filme que cai no cinema pra nós, é só o que tá dando dinheiro. Daí a gente tá vendo essas merda de 30ª vez filme de super-heróis. Nem reclama. É o que você fala. Nem reclama que o Premonição 6 foi legal e não, mas não. Não, eu sei que tu quer falar, mas não fala muito alto. Mas aí que tá, cara. Fala por baixo. E o Sinners é a mesma coisa, cara. É o cara ter coragem de querer fazer do jeito que ele quer fazer pra botar e peitar a coisa, sabe? Só que, diferente do Sinners, esse também não deu dinheiro. O Eggers tá dando muita sorte de estar dando corda pra ele. E cada vez mais, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer. Isso que eu ia falar, assim, tipo, sei lá se é audácia. E nisso temos que agradecer a 24 também. Ah, esse filme é deles? É, a distribuição é deles. Eles que toparam isso aí, essa pataquada aí. Mas já toparam tanta coisa que estão topando até filme normal agora. Um abraço, Ari Aster! Que é outro. Não posso opinar. A 24 deixa soltinho. Mesmo com a cagada, tá solto de novo. Aí faz mais sentido. Dessa vez vai acertar. Pra eles serem os caras que eles ligam, foda-se, tipo, faz aí. Tá tudo bem, a gente só vai distribuir mesmo, então. Mas eu acho muito louco, assim, essa coisa dele. Ele já tinha A Bruxa, certo? Sim. Esse é o segundo filme dele. Esse é o segundo. Pô, no segundo filme, tu pensa só, A Bruxa fez um sucessinho, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Sim. E só na bolha também, né? Fez sucesso pra quem gosta de filme de terror também. Não, foi baixo. Mas fez sucesso... beleza, ele fez sucesso pra quem gosta de filme de terror. Mas ele ficou falado, digamos assim. Ele ficou famoso, chamou atenção. Tanto que foi o que deu plataforma pra Tomassinho lá, foi A Bruxa. Né? E aí eu penso assim, no segundo filme ele me mete um filme totalmente preto e branco, maluco, que eu acho que o pessoal que foi ver A Bruxa
foi ver esse daqui e falou assim, que caralho tá acontecendo, sabe? Imagina os produtores, Com tipo, certeza. fudeu, o guri já se perdeu, já subiu pra cabeça. Porque isso é projeto que tu vê quando um diretor já tá aclamado e pensa, agora foda-se, vou fazer o que eu quero, Ou tá o ligado? contrário, Exato. quando ele não tem nome nenhum e esse daqui é o primeiro E filme tira dele. dinheiro do bolso. Faz Mas sabe sentido. quem é que botou grana? Sabe quem é que botou grana nesse filme também? Eu fiquei descobrindo agora, quando fui ver o elenco ali. O Chris Columbus botou grana nesse filme. Quem é Quem que é o Chris Columbus? Não Que de lembro agora. nome eu não É, lembro. vários filmes anos 90 de... Ele fez O o nome é Grammys. familiar. Ah, o diretor! Ah, Diretor de Harry Esqueceram Potter, de Mim. é? Que Ah, aleatório. tá, o diretor. Porra, você falou, eu acho que Sim. era... É tipo- Não, ele botou tipo grana no Farol. O Elijah Wood botando grana no Mandy. É, e ele botou grana no Nosferatu também, cara. Que loucura, cara. Os caras adotaram. Bem relacionado, menino Eggers. Não, aí que tá. Tipo, tu tem mérito dele e ele deu sorte de achar gente que tá literalmente bancando as maluquices dele. Compras, O né? que é muito bom. Eu acho que tinha que ter mais isso, tá ligado? Não, e pros atores deve ser um deleite, né? Porra, os atores que curtem atuar mesmo, porra, aqui é chance pra... O William Dafoe entregou uma atuação foda no Homem-Aranha de Volta a Casa. Tu acha que ele não ia se soltar no Farol? Sabe quem que aguentaria, faria esse filme e atuaria tão bem quanto esses dois? Nicolas Cage. Meu Ia perder o tom de seriedade, porque não tem como. Mas ele entregava. Oh, o Nicolas Cage tem uma das melhores caras Pra que maluco. existe, que é naquele maluco. filme lá do vampiro dele lá, aquele... Ah, o do casal. Drácula. Como é que é o nome daquele filme mesmo? É só Drácula? Não. Não é do Drácula. É um antigão dos anos 80, Ah, o Beijo tá. do Vampiro. Perdão. Sim. Ele faz a carinha do You Don't Say. É, Dos memes. Tipos de carinha. Tá, cara mas de memes. Eu não consigo... Não, agora falando sério, eu não consigo imaginar ninguém diferente do Default pra isso. Não, tô Não tem brincando. Agora, um clima que, assim, eu amo a Bruxa, é meu filme favorito da vida. E gosto muito do Homem do Norte. Acho que até mais do que do Farol. E gostei bastante do Nosferatu, apesar que eu quero rever pra esse sentimento se assentar melhor. Mas eu toparia se o Eggers só fizesse filme de marinheiro. Só quero ver pirata, marinheiro, Alto mar. Mesma coisa que eu falo pro Tarantino. Amo todos os filmes do Tarantino. Mas eu apoiava. Quer fazer só western, só velho oeste? Vai! Me dá um por ano, que eu vou ver feliz. Pode até ser ruim, que eu vou ver feliz. Porque, cara, eu fiquei muito afim de explorar mais essa mitologia, sabe? De uns piratas Eggers. fudidos da cabeça. Por favor, Eggers, faz o remake do Pânico em Alto Mar lá do George Clooney lá, pelo amor de Deus. Faz um Piratas do Caribe. Até porque toda semana eu vejo uma notícia, e o que eu acho bizarro é porque eu vejo no Instagram do Eggers, então me parece bem oficial, de um filme, o próximo projeto dele. Já vi que Agora é ia ser o Lobisomem. Fantasma de Scrooge. É, agora esses fantasmas é a última. Todos com default. Já vi falarem que ia ser um remake de Labirinto, que ia ser um filme de lobisomem, e agora Isso. esse fantasma. Você tá fazendo 3 filmes ao mesmo tempo? Pode, manda mais. Não duvido. Enfim. Manda que assim, ó, até me decepcionar, tô amando. Pô, esse é um diretor pra mim que em todos os filmes até agora aplaudo em Pra pé. mim, ele é um dos poucos que consegue fazer isso. Vamos ver até quando vai durar. Um dia chega. Chega pra todo mundo. Espero que dure muito. Queridos ouvintes, como de costume, todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 e a gente soma nossas notas, divide pra fazer a média e ver a nota que o Sábado 14 deu, desta vez para The Lighthouse, o Farol, de 2019. Eu achei que era mais antigo até, porque ele demorou 4 anos entre a Bruxa e esse, a Bruxa é 2015. Fiquei surpreso, achei que era 17 o Farol, mas enfim, só fui burro. Quer começar, Marcel? Tu que é o mais fã, eu acho. Pode ser. Tu tem o wallpaper, aí eu assumi que tu é mais fã. Eu mesmo. É os dois Não é- parados no início do filme. Que tá os dois olhando o barco indo embora, só que é a câmera mostrando os dois, assim. Estão olhando pra câmera. Eles encarando a câmera parado. Eu acho
Eu me apaixonei por esse filme na primeira vez que eu vi ele. Fiquei muito triste de não ter conseguido ir no cinema. Acho um filme do caralho em todos os sentidos. Gosto dessa ambiguidade que tem de tu poder escolher um lado e seguir, e o fim vai ser maravilhoso de qualquer lado que tu seguir. O quão bem ele desenha isso, que nem a gente comentou. Fotografia, acho do caralho. Eu acho legal a ousadia dele, a atuação. Pra mim é um outro filme completo do Eggers. Eu vou dar 10. Caralho. Aquele chutou pra um monte de lado e qualquer um que tu for dá legal, né? O Ari Aster chutou pra tudo que é lado e qualquer um que tu for, tu não entende. Tu fica perdido. A não ser gravar esse filme um dia só pra tentar chegar em algum lugar, pelo amor de Deus. Eu tô com essa porta aberta em mim, eu tô com esse problema, eu tenho que levar pra terapia. Esse filme tá engasgado até hoje. Vai fazer teu terapeuta assistir? Coitado, 3 horas aí. Eu assistir o filme só pra ver se que tanto você reclama e fica nervoso com ele. Mas é que eu acho que enfim, isso não tem nada a ver com esse episódio. Paty. Eu acho que é a quebra de expectativa, né? Porque pra mim o Ari Aster tava assim, ó, mesmo nível que o Eggers, só filmaço, Hereditário, Midsommar e... Mas vai vir um novo aí, vamos orar. Farol, acho um filme maravilhoso por justamente isso que o Marcel reforçou agora, das 1000 possibilidades dele, pela experiência em si, porque mesmo que tu não queira pensar sobre ele depois, a experiência pode acabar um pouco frustrado, porque fica tipo... Tá, what the fuck, doideira. Só doideira. Mas eu gosto da experiência porque eu gosto desses filmes que te deixam inquietos, incomodados. Tipo, um filme opressor, inquietante. Gosto da experiência dele. Me divirto, por incrível que pareça. Curto a viagem nesse mar louco. Mas não acho que é um 10, não. Eu vou dar um 9,5. 9,3, vou ser mais exigente. 9,3. Vai daí, Paty. Cara, eu acho... É aquilo que eu falei pra vocês, assim, eu acho ele um filme muito confuso e confuso até pra eu dizer... Você perguntou se eu gosto. Tá, eu gosto. Mas assim, como é que você gosta desse filme? Não sei. Não sei o que eu gosto nele. Eu acho que ele é um... É bem feito. Acho que a diferença é que... ele é bem feito. Ele é um filme bem estruturado, bem produzido e tal. Ele é um filme 10 de produtor, sabe? De diretor e tal, mas assim, enquanto espectador é difícil pra caralho assistir ele, pra mim foi mais difícil ainda assistir a segunda vez. O Felipe ficou com a cabeça fervendo, tu viu que ele tem as mesmas iniciais de não sei o que lá, e eu falei, não, por quê? E se é pai dele de não sei o que, eu falei, cara... O Felipe se jogou, abraçou a doideira. Eu falei assim, eu não quero discutir, porque assim, eu... Não vou cair nessa. Não tenho mais pra onde ir. Não, é que eu não tenho mais pra onde ir de pensar no filme. Eu não consigo ir muito mais além disso. E assim, também nem acho que eu tenha que ir. Pra mim, é só cara que... Com a bablublé, porque choveu, ficou no meio do mar, não tem comida, bebeu querosene. Pegou friagem? Bebeu querosene. Querosene com mel. Não, eles botaram melzinho, pelo menos. Naquela pelo hora. Menos depois o Peterson já tá entornando puro. Bebeu querosene, meu amigo. A partir do momento que ele bebeu querosene, é igual a personagem lá da novela que bebeu perfume, entendeu? Então... O cara que tá disposto a beber querosene. Isso pode ser uma crítica, ó. Vou lançar a crítica. Quando o filme é sobre loucura, fica muito fácil tu jogar qualquer coisa na tela também e encaixar. Tá todo mundo doido. Olha só, ele criticou a minha comida! Não fala assim da minha sopa, que não sei o que é. Já quero ver de novo esse tadinho, filme. Só tá doido, é só isso. Carente pra caralho, né? Não vê ninguém. Tudo bem, se alguém critica a minha comida, eu ia ficar mais ou menos que nem aquilo. Mas assim, eu vou dar um 8,5 pra ele. Eu acho massa também, agora eu vou lembrando das coisas aqui, enquanto calculo. Eu acho massa a questão do tempo no filme, que é muito difícil tu entender a passagem de tempo propositalmente, né? Porque ele corta de uma cena de noite, de repente já cortou, já estão fazendo outra coisa, já tá em outro lugar, fica caótico, e daí tem aquela frase do Defoe, quanto tempo a gente tá aqui? 3 meses, 4 dias, sei lá, tá ligado? Tamo todo mundo doido. Aonde? Ele mete um aonde a gente tá. Eu vou dizer, pareceu lento, hein? Pareceu os 3 meses deles lá. Tu diz a experiência de assistir? Isso. Sabe que a primeira vez que eu vi, eu senti uma lentidão. Agora eu acho que por já saber o que acontecia, pra mim até passou de boa. Essa assistida foi tranquila. Mas a primeira vez que eu vi, eu achei um pouquinho arrastado mesmo. Eu continuei com essa sensação um pouquinho. E ele tem menos de 2 horas. Tem, 1h49, né? Gosto da trilha sonora no final dos créditos, porque é uma música folclórica de marinheiro tocando
Acho do caralho. Na média ficou 9,26, a gente arredonda pra cima, daí 9,3. Olha aí, a nota que eu dei. Curiosidade. Vamos ver os outros filmes do Eggers que a gente gravou. O Homem do Norte ficou com... Não, aqui é o Homem de Palha. O Homem do Norte. 9,8. Por que o Homem não aparece? 9,8. Paty já falou aí. E o Nosferatu? 8,5. 8,5. Então esse é o segundo melhor filme do Eggers, segundo o Sá14, por enquanto. Não gravamos da Bruxa. E vamos pros e-mails e novidades das plataformas de streaming. Mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidades nas plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Siga a gente nas redes sociais, @podcast Sábado 14 em todos os lugares. Também comente no Instagram, no Spotify, que nos ajuda muito, é muito bacana, muito gostoso. Marcel, quem quiser assistir O Farol, onde encontra? Pode ir no Prime Video, na Apple TV, na Claro ou no YouTube. YouTube comprando, né? Alugando. Isso, alugando e comprando. Alguns desses que eu falei, alugando e comprando. Dá uma olhada aí, gente. E o que mais entrou essa semana? Vamos lá, que entrou bastante coisa. Na Claro, alguém apagou o HD, que entrou uma cacetada de coisa. Eu só notei os filmes que nós já temos episódios. Tá, quando é muita coisa, eu te dou essa... É, só os filmes que tem episódio. Tá entrando Batem a Porta, A Hora do Pesadelo, A Vingança de Fred, que é o famoso 2. A merda. Drácula de Bram Stoker, O Bebê de Rosemary, Hereditário, Sexta-feira 13, parte 2, Anjos da Noite, Invocação do Mal 2, Invocação do Mal 3, A Hora do Espanto, o original, 30 Dias de Noite, Apartamento 7A, Nosferatu de 22, o original, e Sorria. Porra, um monte isso que tu pegou só o que gravamos. Caraca. Só que gravamos. Não, entrou pra ser muita coisa. Realmente alguém deu um shift del nos arquivos lá e tiveram que subir de novo. Tudo de novo. Na Netflix tá entrando Bate a Porta também, que temos episódio, e Pro, que temos episódio. No Mubi tá entrando Bicho de Sete Cabeças, que temos episódio. No Max tá entrando Christine, o Carro Assassino, Anaconda 2, O Homem nas Trevas, que temos episódio, O Albergue 2 e O Albergue 3. E no Prime está entrando Cuco, O Medo Chama, Vertigem e Sting, a Aranha Assassina. Sting, o do The Police matando todo mundo. Esse daí foi o do passado, se eu não me engano, desse ano. No passado ou 23, mas é um dos dois filmes de aranha que saiu no mesmo Sting e umas outras aranhas lá. Esse é o que tem a guriazinha que cria a aranha. Uhum. E essa semana é isso? Muitos e-mails essa semana. Vai daí, Paty. E-mail da Shakira de Oliveira. Caraca, Bjorda. Voltei. Oi, como vocês estão? Tudo bem. Bem. Sobre meu nome, eu cresci escutando minha mãe falando que escolheu, entre aspas, meu nome por causa de um filme que ela assistiu e quando eu era mais nova, que tinha uma princesa bonita e forte. E por isso decidiu que se tivesse uma filha, teria esse nome. Shakira com CH. Mas na hora de registrar, a moça explicou que o correto seria Shakira, com SH. Fez bem. Passei minha infância inteira tentando descobrir que princesa era essa. Então descobri que meu nome era pra ser Xena. Que cagada! A Xena é massa. E ainda bem que... Cara, não. É massa. O Apollo Creed Oliveira e a Ripley pode. Não é isso. É que pra virar Xana é 2 minutos, entendeu? Ela ia sofrer. Ia sofrer na escola. É. Ela deve ter sofrido com Shakira também, coitado. E ainda bem que a minha mãe não prestou atenção no nome, nem no título, nem nada do filme. Dúvida respondida. Coitada, ela deve passar a vida respondendo isso. Desculpa, Shakira. Mas quando tu disse por causa da Xena, aí tu criou uma dúvida gigantesca na nossa cabeça. Não, foi ela que aguçou a curiosidade, não foi eu. Faltou a contextualizar. Pô, agora falando do lindo do Bjorda, que homem! Eu sabia que ele ia fazer os 2 personagens, mas passei um tempo olhando pra ter certeza. O filme realmente é Vesguinha, assim. Um olho em cada um. O filme é realmente sensacional e bonito. O Bjorda é mesmo. E não assisti no cinema porque não assisti o trailer e ele só me chamou a atenção depois. É um filme longo que eu não vi o tempo passar. Ele fez rir e chorar
também principalmente na cena do cigarro. E esse foi o segundo filme que assisti antes do podcast. Estou melhorando. Muito bem. Fiquei muito surpresa e o que me fez assistir o filme é a fala que a música consegue unir o passado e o futuro, e eu acho essa uma das melhores cenas. Beijo, Nath. Minha nota com toda certeza é 10, quero assistir novamente depois, mas não vou mentir que fiquei extremamente incomodada com a cena que os vampiros invadem e fiquei muito perdida pela quantidade de pessoas e também porque eu não tinha prestado atenção em como os vampiros tinham conseguido autorização pra entrar. Cara, isso daí é foda. Por hoje é só e um beijo até o próximo e-mail. Um beijo, Shakira. Beijo, Shakira. Shakira. Beijo, Shakira é foda. Próximo e-mail de Berg Macedo. Finalmente os refrescos. Olá, pecadores, tudo bem? Acredito que fui eu quem estragou a experiência de vocês. Eu tava no Sil pra ver Pecadores e tava falando sem parar dessa grandiosidade. Olha, achamos o culpado, hein? Eu nem fui no cinema ver, detesto ir ao cinema sozinha e ter que sair em silêncio com a língua no cu sem ter com quem falar. Que isso, mas daí não é coisa ruim. Opa. Acabei vendo quando saiu para aluguel, 2h, e foi uma das experiências mais marcantes que já tive na vida ao ver um filme de terror. Eu soltei um palavrão aqui quando a Paty disse que chorou, porque eu também chorei. Na verdade, eu chorei 2 vezes. Chorei quando tem o número onde a música age de forma mística, trazendo energia ancestral e do futuro, e chorei no final, quando ele abraça a arte acima de tudo. Acho que todo mundo que aprecia a arte vai conseguir se emocionar com esse filme de terror. Não sei porque gritou no terror, mas para uma pessoa... Pra dar susto, mas para uma pessoa preta e ainda por cima músico, isso teve um sabor ainda maior. Sei que o e-mail tá ficando longo, mas só pra mencionar um dos pontos que o Marcel evidenciou sobre a guitarra elétrica e tal. Eu acho que o filme sintetiza muito o conceito que a Beyoncé vem fazendo na sua atual trilogia de álbuns. Um disco que foi embranquecido com o passar do tempo, um disco country que também tem origem negra e foi usurpado, e o próximo que possivelmente é rock com blues, que nem precisamos dizer que também foi no mesmo ralo, né? Acredito que a guitarra é um elemento muito forte da reivindicação desses estilos que hoje são nichados como de brancos, mas que na verdade são dos pretos inicialmente. Acredito até que o vampiro querer o dom do pastorzinho serve fortemente como uma metáfora do branco roubando o som do preto na vida real. Faz sentido. Sim, enfim, eu realmente me emocionei. Meu marido, que não queria ir no cinema comigo, se cagou totalmente emocionado e arrepiado. Ele é cadelinha do James Wan e nada mais presta. Mas é isso. Obrigado por trazer essa delícia de episódio e desculpa por ter estragado o rolê dos vampiros. Uma chapada no pescoço de vocês, e se alguém falar mal desse filme por qualquer motivo que seja, troque de rua porque é um racista de merda. Fui. Ô, louco. Ô, Beck, me faz um favor. Tira teu marido desse mundo, porque o James Wan já tá perdido. Próximo e-mail, Marcel. E-mail de César Augusto, Monstros, Pecadores e a importância da interpretação. César Augusto Andrade Bandeira Neto, estudante de bacharel em biologia. Olha aí o biólogo que escuta. É o segundo, né? Cadê o Watford? Tenho, mas é só os dois ou eu tô esquecendo algum biólogo? Se eu esqueci algum outro biólogo, desculpa. Acho que temos 2 por enquanto. Manaus, Amazonas. Fazendo um brinde aos amigos ausentes, os amores perdidos e aos velhos deuses e finalmente a estação das brumas. Olá, membros do Sábado 14. Tudo bem com vocês? Porque eu tô 10. KKKKKKKKKK. Tudo bem. Escreva esse e-mail para falar de alguns pontos importantes sobre Drácula de Bram Stoker e Pecadores. Olha aí. Vou tentar ser o mais sucinto possível dessa vez. Bem, para começar, gostaria de dizer que eu amo o fato do Drácula de Bram Stoker ser descaradamente gótico e exagerado, sem ter vergonha nenhuma disso, unindo várias influências desde o expressionismo alemão até Evil Dead. Mas também acho interessante como ele talvez seja a adaptação mais fiel e infiel da obra original. Eu até hoje não supero o fato da obra original não ser um romance. Eu fico puto muito bom, Marcelo. toda vez que eu lembro desse detalhe, eu fico puto, porque é a parte que eu gosto do filme. E daí eu não tenho vontade de ler o livro. Nunca mais. Eu quero ver um vampirão apaixonado. Não quero ver um monstro. No Crepúsculo tem, Marcelo. Se eu quero ver monstro, eu vejo o Nosferatu. O Entrevista Mas daí também tem. Daí Crepúsculo, desculpa, mas o Robert Pattinson tá longe de ser o Gary Oldman naquela vibe. Por enquanto. Não, no Crepúsculo, Paty, com aquela carinha de guri? Não, então, isso tá longe de ser... O Gary Oldman é porra. E aí, atuando naquela época também, ó, manda um abraço. Pois apesar de seguir a mesma narrativa do livro, com os mesmos personagens e todos eles tendo o mesmo destino, o filme radicalmente ressignifica suas temáticas, trazendo por texto o que antes estava no intertexto. A principal e mais óbvia sendo Drácula deixando de ser o vilão
trevoso e se tornando uma espécie de anti-herói clássico em uma narrativa de amor proibido. O que faz sentido quando vemos o livro original. Em tese, Drácula do livro representa os medos da sociedade que ele vem. Afinal, ele é um imigrante em um estranho país da Europa. Oriental que vem para a Inglaterra e se relaciona com uma mulher comprometida da alta sociedade, além das grandes complexidades sexuais e filosóficas que ele acaba representando, que hoje em dia podem se traduzir como fruto de uma sociedade bastante preconceituosa quanto a questões de gênero, tornando o filme uma narrativa clássica com temáticas mais modernas e mudando algumas coisas do livro, como, por exemplo, o manicômio do Dr. Seward, que no livro é uma instituição de respeito, enquanto hoje em dia sabemos que a forma com que as pessoas nessas instituições eram tratadas de forma desumana. Tanto que quando eu li, eu imaginei um hospital normalzinho, tá ligado? Normal. Aí começa o filme, caralho, o filme é uma dungeon, né? Uhum. Pô, eu acho massa os guardas andando com as gaiolas pra não ser atacado. Eu acho muito massa. É muito foda. Um beijo pro Coppola. Vale lembrar que, sendo Drácula um representante de todos os medos de uma sociedade preconceituosa, a sua cópia, o Conde Orlok de Nosferatu, acaba sendo fruto da sua sociedade e até uma figura mais exagerada do Drácula, pois seu design foi muito influenciado por caricaturas antissemitas comuns na Alemanha na época, mais uma vez usando de monstros como figura que personificam as diversas hipocrisias da sociedade. Bom, concordo, isso aqui, hein? Concordo, mas... Ainda que faz biologia, não vai usar muito, não. Concordo, mas creio que o Murnau fez com essas características como uma crítica, não como preconceito. Eu só quero pontuar isso. Eu não faço ideia. 22, um alemão, eu não... Tomara. Tomara. Não. Quando vê o cara é judeu, né? Sei lá. Nesse ponto, Pecadores também faz algo bem parecido, utilizando a temática do vampiro para abordar questões raciais dos Estados Unidos do século XX. É meio doido parar pra pensar que um dos padrões da época que o filme se passa, o elenco dele seria tido como majoritariamente não branco. Afinal, a maioria dos atores são negros. Também temos o casal asiático, os irlandeses da época também sofriam discriminação e perseguição. Inclusive, tem artes da época que animalizam os irlandeses, deixando eles com aparência de macaco. Caraca. Assim como fazer com os negros. Eu tava hoje vendo um review sobre o Pecadores e o cara falou que ficou curioso sobre os índios lá. Uhum. E viu isso, com os indígenas, desculpa, e viu que daí ele foi atrás pra saber que tribo que era, e ficou curioso, e daí ele viu que aquela tribo, eu não vou lembrar o nome agora, quando deu a merda na Irlanda, lá que eles passaram fome, toda aquela tribo pegou e mandou dinheiro pra Irlanda, que lá na Irlanda tem estátua deles. Caraca, que aleatório, que loucura. Aham. Eu achei isso só uma curiosidade que eu achei bem massa. E parabéns pro cara que sabia que tribo era só por vendo os caras de cavalo ali. Isso aí tu sai pesquisando. Ele não sabia de ver e foi atrás, né? E vale lembrar que a personagem da Hailey Steinfeld também não seria considerada como branca para os padrões da época, juntamente por sua herança miscigenada. Especialmente devido à longa história de segregação racial nos Estados Unidos. O que é meio doido para mim. Não sei se é aí onde vocês vão. A gente é gaúcho, meu amigo. Eu sou do interior. Mas na minha cidade, muito por conta da nossa história de miscigenação e imigração, o que eu mais vejo por aqui são pessoas como a Mary do filme. Pessoas que carregam a grande herança miscigenada, seja por descendentes de indígenas, africanos, portugueses, japoneses, mas isso aí é Brasil, né, cara? Eu sou alemão, entre outros. Pra ver como a história e cultura do país muda completamente a nossa noção sobre determinadas temáticas. Em outras palavras, para os padrões dos Estados Unidos do século XX, as únicas pessoas que seriam tidas como brancas do filme seriam os membros da KKK. E, cara, nos Estados Unidos, isso até hoje, né? Hoje, qualquer um que se acha branco, porra, tá aí Bacurau que esfregou na cara de muita gente. A gente é branco. Mas qualquer branco que sobe, cara, já não é mais branco, velho. Uhum. Mas temos um pequeno problema. É que existe nesses filmes coisas que me incomodam um pouco, que é a dissonância entre o simbólico e o diegético. Simbolicamente, o Drácula do filme do Coppola e os vampiros de Pecadores representam aqueles que foram injustiçados pela sociedade. Mas, diegeticamente, eles são um bando de vampiros malditos que matam discriminadamente, escravizam pessoas, estupram mulheres e comem bebês. Por isso, apesar de todo o subtexto desses filmes, eu ainda acho que o princípio Castlevania se mantém, que é mate qualquer vampiro que você vê pela frente. Acho que tem outras opções quando se trata de filmes que pegam arquétipos clássicos de monstros para usar a metáfora para pessoas marginalizadas. Mas é questão, cara, principalmente do Pecadores, ele tem mais uma...
pode ter mais uma visão de apropriação de cultura por outros povos, não necessariamente por branco, que daí vai toda essa discussão. Eu acho que não é simplesmente isso, vampiro é coisa ruim, sabe? Tipo, eu acho que o leque é bem maior que isso aí. Não desmerecendo a interpretação, porque filme tá aí pra qualquer um interpretar do jeito que quer, né? Mas é que é uma gama grande. E eu não mataria o Alucard, quero deixar claro. É o Castlevania, tá? Eu quero olhar o novo, eu não vi ainda. Bem, vocês já viram o The Rock Horror Picture Show e Hotel Transilvânia? Sim. Sim, sim. Sim. No mais é isso. Mais uma vez, desculpa pelo e-mail que ficou longo demais. Espero que ele tenha gerado boas reflexões sobre a importância da interpretação de textos e temáticas da obra. De resto, adoro o programa de vocês. Espero que continue ouvindo por muitos anos. Coração, 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 coração. Vai depender do Muito obrigado. Hotel Transilvânia é uma das melhores animações que tem, cara. Próximo e-mail, Pat. Gu Souza. Pecadores são as pessoas que não curtiram e se apaixonaram por esse filme e também que votou no Bolsorato. Olá, pessoas, mas que felicidade. Peraí, tem alguém batendo na porta, me pedindo pra entrar. Um minutinho, gente. Vou lá atender. Não convido. Tá, chega de palhaçada. Tive o prazer de ver esse filme no cinema e em IMAX. Lhes digo uma coisa, que experiência foda. Inveja. Curti muito a pegada que o Ryan Coogler trouxe, esses paralelos entre pecado e dons. Como homem negro que sou, acho importante ter um cinema que tenha o poder de contar uma história do nosso povo e de fazer uma crítica ao racismo. O blues não é do diabo. Nem sempre esse ar de boemia é algo maligno. Que massa que 2 pretos mandaram e-mail, 2 que Sim. se pronunciaram, que a gente sabe, né? Mas que ia fuder. A ideia da opressão que os vampiros causam são dos aspectos que me pegou demais. Aliás, a ideia dos vampiros terem meio que uma consciência coletiva e deles terem isso como uma falsa sensação de ter algo emocional é espetacular. Eles dançando aquela dança irlandesa foi uma das cenas mais what the fuck. Lindíssima cena e muito assustadoramente hipnotizante. Gostei bastante de ter conseguido ir para os cinemas sem saber do plot, na qual eu pensei que a ameaça maior seria uma emboscada da clã. Olha como é que a percepção é diferente, né? Loucura. Mas confesso que se não tivesse a cena do vampiro chegando na fazenda dos rednecks, teria passado mais desapercebido pra mim e eu teria pirado ainda mais. Esse errinho é só percepção minha, nada mais. Um outro detalhe bom foi como a música é tratada. Não é à toa o Semi ter meio que uma história que é uma releitura da lenda do Robert Johnson, na qual ela foi criada meio que por cantores brancos ou invejosos da época que não aceitavam um homem negro ter tocado bem pra uma caceta. É tipo os europeus não acreditando que as pirâmides do Egito foram construídas por pessoas, dando a ideia estúpida de aliens. Muito boa a comparação. Desculpa, eu não sou europeu, mas assim, foram aliens, tá? Bom, deixa. Uma discussão grande aqui, é tipo de coisa que não... Se não foi branco que fez, não pode ser. Não pode ser daqui, tem que ser alienígena. Mas eu vi o filme Deuses do Egito, eram todos brancos lá. Ah, então foi esse que fez... Eu quero só dizer, e a Cleópatra era branca. Curti demais esse filme e acho que, sem sombra de dúvidas, foi o melhor filme que assisti nesse ano e talvez nenhum bata com ele. Surreal esse diretor ter a identidade e a vontade dele de contar histórias voltadas aos negros, juntamente com uma atualização de um trabalho de um Spike Lee da vida. Adoraria o spin-off também dos índios, mas com o vampiro mestre desembarcando na Irlanda e tacando terror. Desembarcando da Irlanda, perdão. Ou um filme na qual vemos o Michael B. Jordan e seu clã nos anos 80, 90 num gueto americano ao estilo Faça a Coisa Certa ou Todo Mundo Odeia o Crime. Caralho. Ele tá mais pra maluco no pedaço, né? Um vampiro no pedaço. Aliás, como eu amo o Michael B. Jordan. Esse brother me conquistou desde Poder Sem Limites, na qual ele não era tão bonito. Ele tá no Poder Sem Limites, caralho. Ele é um dos 3 guri. Surrealmente. Ele, o Duende Verde do Homem-Aranha, quem é o... Mas me ganhou no Creed, na qual fiquei surpreso o Marcel não ter visto. Se eu estivesse numa ruazinha de Paris e ele passasse numa lambretinha sem camisa e só me mandando subir... Porra, ele tinha uma cara de abobado. Meu Deus, melhorou esse cara assim, ó, 100%. Você sofria bullying, lembra a jornalista que entrevistou ele? Não? Sim. Você não viu isso, Marcel? Não? Ele Depois sofria eu te bullying. mostro. Depois eu te mostro. Só sei que ele é gostoso pra um cacete, que homem delícia, Jesus. Um forte abraço e cuidado com o inelegível na esquina, pois ele sim é o verdadeiro pecador. Tchau. E pior é que eu já encontrei com ele na esquina e xinguei ele na rua. Sério? Que desgraça. Caraca. Próximo meio de Wagner... Não tem sobrenome? Wagner da PS.
É, o Wagner Da Polícia Especial. É vaguinho da PS, tá? Vaguinho. Polícia Social. A cena mais assustadora do cinema. Manda seu nome completo na próxima, por favor. Bom... Deve ser Ananias, Wagner Ananias. Ah, é, tem ali no e-mail, né? De 14 anos. Bom dia para a Trindade do Terror da Podosfera. Sou o Wagner, de 24 anos, do Espírito Santo. Filmes de terror nunca foram minha praia. O que eu sabia dos filmes de terror era a partir do que as pessoas contavam, e elas sempre exageravam. Mas recentemente tenho assistido vários filmes do gênero e pretendo ver todos que vocês fizeram episódios. Olha que bonito. Boa, hein? Mais Boa. um convertido. Não sou muito chegado em cinema cult, mas preciso trazer aqui um filme italiano de 1960, em preto e branco, chamado Duas Mulheres, que não é terror e nem suspense, mas tem a cena mais assustadora que eu já vi. Não vou entrar em detalhes, mas é sobre Marochinate. Pesquisem por sua conta e risco. Com esse título, deve ser tenso. E foi isso, terminou assim, de sopetão. Muito obrigado, Wagner. Obrigado, Wagner. Vai daí, Marcel. Vaguinho. Obrigado, Vaguinho da PE. E-mail de Daniela Silva. EP Pecadores. Oi, gente. Oi, sábado 14. Oi. Me chamo Daniela, tenho 23 anos e escrevo de Biguaçu, Santa Catarina. Como ninguém conhece Biguaçu, devo informar que fica uns 15 minutos de Floripa. Pertinho. Sou ouvinte nova e tomei coragem mesmo, com vergonha de mandar e-mail com vocês há mais ou menos um mês. E estou amando demais. Bem-vinda, Daniela. Não tem que ter vergonha de nada. Alegria. Se a gente não tem vergonha de falar absurdo aqui pro mundo de gente. Exato. Pode sempre mandar e-mail pra nós. Eu não assisti a maioria dos filmes, porém gosto muito de ouvir a opinião de vocês sobre. Eu Estou adoro maratonando todos. Obrigado. Mas dá uma assistida em alguns, pega uns e assiste. O importante é ela ouvir. Marcel, Pati, Diva Master e sempre. Rômulo, você... Sempre. Todo mundo puxa saco da parte. Tô com ciúme. E Rômulo, vocês têm o meu coração. Agora meus 5 centavos de opinião. Esse filme é incrível, tudo nele causa algum tipo de sensação na gente. Assisti com meu marido e ficamos completamente impactados. Quero pontuar a melhor cena do filme, que é a cena do Samuel no bar. Samuca. Corretor. Em que ele começa a cantar e tudo transcende. É linda. Eu achei que tinha fumado algo e não lembrava. Essa cena é tão bem feita que me levou junto na brisa e no envolvimento. Pra mim, esse é um dos melhores do ano. Enfim, é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo e-mail. Beijo, Daniela. Bem-vinda. E aí, Dani. manda um e-mail pra nós. E olha os filmes também. Manda, e pode assistir os filmes. Se tiver problema com terror, por acaso falar assim, eu não gosto de filme muito assustador, fala com a gente no próximo e-mail que a gente te indica um. Tem vários tranquilos que a gente gravou. Manda uns três do tipo que tu gosta de ver, a gente já cita aqui. Um de cada um. Vai daí, Paty, mais uma menina na sequência. É o e-mail da Nathalie Skandroski. Nem sempre os últimos serão os primeiros. Olá, minhas coquinhas geladas, tudo bem com vocês? Tudo Se certo. for a 0, sim. Não, eu não gosto de Coca Zero. Por favor, eu quero ser normal. Eu também. Me dá açúcar. É, vai tomar no cu essa porra de zero agora. Primeiro de tudo, atendendo a um pedido do Desculpa, Romulo no Paty, eu não e-mail. posso morrer de novo. Ah, meu amigo, pra tu não morrer de novo é só parar de tomar Coca-Cola. Só isso. Não, a zerinha eu posso. Ah, tá bom. Vai nessa. Deixa eu mamar numa zerinha. Por que tu não mama na piroca, que é muito melhor? Então pronto. Se for 0, Tem proteína. posso, proteína. Tô podendo. Caralho, para. Pô, tu que começou. A gente só Primeiro de tudo, atendendo a um pedido do Romulo no último e-mail que eu mandei, eu, na verdade, não me lembro do nick de chat. Eu entrava muito pouco em chat de conversa. O que eu me lembro é meu e-mail antigo. Era Elfanat. Elfanat me serve, muito obrigado. Temos mais uma aí para nossos Avengers da vergonha de adolescente. Alfanat, como é que era a outra? Ah, não lembro da outra ouvinte. Ofélia alguma coisa. É. Mas, por favor, os homens também podem mandar aí. Vai que tem algum homem que Os homens tinha então, nick... sempre são ridículos. Aí eu fiquei surpreso que as minas também era uma bobagem. Ridículo. Era a época, Romulo. Não existia ninguém não ridículo nos anos 2000. Não era impossível. Tinha gente com dinheiro pra fazer filme ridículo, por isso eu podia ser de graça. Porque eu era apaixonada pelo Legolas de Senhor dos Anéis. E tudo que eu fazia tinha a ver com elfos. Boa justificativa. Me convence. Sobre o episódio da segunda temporada dos Últimos de Nós, eu concordo com praticamente tudo que vocês comentaram, ainda que tenha gostado um pouco mais do que vocês. Achei a história extremamente covarde, transformando personagens em pessoas bobas e sem profundidade. Gostei de coisas pontuais. Por exemplo,
Adorei o episódio do ataque à cidade, achei ele bem feito e emocionante. Porém, o fato de ninguém importante ter morrido lá tirou bastante o peso. Chorei em vários momentos, mas no final o gosto que ficou foi de que faltou alma a essa temporada. Escutei um comentário de que talvez tenham tentado deixar a personagem da Ellie menos detestável por conta do hate que a atriz já vem sofrendo. Erraram Porra, eles feio fizeram daí. muito errado, então. Para fazer com que as pessoas gostassem um pouco mais dela. Porém, na minha opinião, isso teve o efeito contrário. Porra, mas muito contrário. Fez com que parecesse que a atriz não soubesse atuar, o que a gente sabe que não é verdade. É só assistir a primeira temporada. Como alguém que nunca jogou nem viu nenhuma gameplay, minha experiência foi de que pisaram demais no freio e tiraram toda a essência que fez a primeira temporada ser tão impactante, tão pesada e emocionante. Ficou uma coisa morna, covarde e sem sentimento. Agora é esperar para ver a próxima temporada, se a próxima temporada tem salvação. Antes de ir embora, queria deixar a recomendação para vocês de um filme que eu vi esse feriado. Ele se chama A Fera Interior e tem no Prime. Sim, parece nome de filme B, mas acredite que quando eu digo que esse filme tem um enorme potencial escondido. Tem carinha de filme de monstro, mas é um espírito de desgraçar a mente. Adoraria ver vocês falando sobre ele. Por hoje é só, queridos, até a próxima. Pra gente falar sobre é fácil, hein? Só entrar no Orelo. Porque assim, eu dei um Google no nome desse filme e a primeira coisa que pulou na minha cara foi protagonista Jon Snow. Eu, complicado, Nathalie. Bah. Próximo e último e-mail da semana de Hierro Vieira. Culpa do capitalismo e da educação positiva. Bom dia, seus sabadados. Tudo certo? Tudo certo. Eu gostei do nome dele. Queria primeiro falar sobre o puta susto que eu tomei com o Produtos no início do podcast de Premonição 6. Eu fui até ouvir, eu só falam produtos em caixa alta, mas nem foi tão jumpscare assim. Segundamente, o que foi esse filme? Eu passei os primeiros minutos do filme torcendo para aquele guri tropeçar no elevador. Se fosse ele filho de mãe brasileira, já tinha engolido aquela moeda e tomado uns goles d'água na fonte. Já. Gargalhadas no cinema com a cena do piano. E puta merda, como que uma moeda faz todo aquele estrago? Eu achei entre os filmes da franquia o que melhor soube dosar humor e tensão. Eu me senti agoniado em alguns momentos. Quase todos no estúdio de tatuagem. E ri na mesma proporção em outros. Aquela bolada na cabeça foi cinema. Todo o momento do hospital, principalmente cogitar matar a criança, perguntar o tempo de vida para a senhora, as cenas das moedas, etc. Curiosidade retirada das vozes da minha cabeça, mas juro que a morte na câmera de ressonância remete muitíssimo à capa do quarto filme, com a tatuagem na barriga do Eric de caveira se estourando. Pra finalizar, convenci meu namorado a ir comigo, ele que tem medo de filmes de terror e principalmente de gore excessivo. Um ótimo filme para ele e, por incrível que pareça, ele adorou o filme e, por conta do TDAH, eu vi ele sentado na ponta da cadeira com os olhos estralados, parecendo criança impactada. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigado. Até erro. Boa tua observação. Gostei. Com certeza é. Nada é sem querer, cara, no cinema. Ali, com certeza é. Marcel, semana que vem, vamos gravar de quê? Vamos gravar de Extermínio de 2002. Aproveitando o hype do que o 3 tá saindo no cinema, vamos gravar do primeiro. Exatamente, o 28 Days Later, que tem onde pra assistir? Tá meio complicadinho. Tá fácil, mas tem que pagar, né? Tá fácil, tem que pagar, exato. Mas nada de graça, né? Nada de graça nessa vida. Posso dar uma dica? Deve? O canal da Universal dentro do Prime, você tem 7 dias de amostra grátis pra assistir. Foi que eu fiz. Aí tu não paga pra assistir, então... Foi o que eu Olha fiz. aí. E a legenda... Assiste o filme e depois cancela. Legenda podia estar melhor, né? Mas é o Prime e ia sendo o Prime sempre. A legenda tá um pouquinho atrasada em alguns momentos. Assiste Então aí. lá e depois cancela. Pronto. Foi. Temos no Prime, temos na Apple também, na Claro e no YouTube. E hoje tem que pagar também, é R$4,90, tá tranquilo. E vou dizer, aqui a gente pode mudar de opinião, eu posso mudar de opinião, ouviram? Mas assim, de todos os lugares, eu vou dizer que o do YouTube nunca me decepcionou, hein? Olha aí, tá ganhando por fora, Marcelo? A gente não tá sabendo. Não, eu posso ganhar por fora pra mudar essa Por opinião. isso que ele fica entrando toda hora lá no YouTube, catando os comentários de quem tá comentando lá. Parou, né? Assumiu. Enfim. Não mandou mais. Até semana que vem e tchau! Tchau.